mas vamos falar de saúde nesse momento e sobre distonia cerebral. Você sabe o que é distonia cerebral? Nós estamos em contato com o médico neurocirurgião Eduardo Quadio para falar sobre esse assunto com a gente. Doutor Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite do Jornal da Manhã da Jovem Pan para explicar para a gente o que é distonia cerebral. E essa é a minha primeira pergunta: o que é distonia cerebral? Bom dia, doutor Eduardo. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Distonia é um sintoma, é um distúrbio neurológico que se apresenta com movimentos involuntários de músculos em algumas partes do corpo. São músculos agonistas e antagonistas se contraindo junto e causando torções nos membros, dores, disfunções. Distonia, na verdade, é um sintoma, tá? Sintoma de algumas doenças. Existem algumas doenças cerebrais que culminam com esse sintoma de torções musculares. É muito inabilitante, pode ser muito inabilitante, né? E pode ser em diferentes partes do corpo. Então, na verdade, não é bem distonia cerebral o nome, é distonia. Distonia é um sintoma de algumas doenças. Pode ser distonia cervical, da região do pescoço, orofacial, são os movimentos involuntários que ocorrem na face, distonias segmentares, pegando uma parte do corpo, e a pior de todas, que é a distonia generalizada, que pega o corpo todo, ok? Doutor Eduardo, bom dia, prazer falar com o senhor. Essa caracterização da distonia, né? As pessoas identificam alguns sintomas que podem ser de distonia. Por exemplo, né? Tem muita gente que reclama que a pálpebra fica se movimentando, né? O olho fica abrindo e fechando involuntariamente. Esse é um dos sintomas, doutor Eduardo? Não, esse sintoma que o senhor citou é muito comum. E, na verdade, não é a distonia. A distonia é algo bem mais grave do que isso. Isso são mioclonias palpebrais que ocorrem muitas vezes por medicamentos psicoestimulantes, estresse, falta de descanso. Então, não é. Essas mioclonias são leves e fáceis de tratar. A distonia é um sintoma bem pior, bem mais grave, bem mais inabilitante. Atinge todas as idades, doutor Eduardo? Sim, existem distonias que começam na infância, tem distonias que aparecem na idade adulta e até na terceira idade. E como identificar? É uma questão de observação. Quando a pessoa começa a ter movimentos involuntários, já é um sinal de alerta para uma doença neurológica. Ela já deve procurar um neurologista, né? Mas basicamente é o seguinte: apareceu algum movimento involuntário, você tem que checar se é um tremor, se é uma distonia, se é um espasmo, se é uma coreia, um hemibalismo, enfim, precisa de um neurologista para fazer o diagnóstico. Doutor Eduardo, as causas que levam à distonia são genéticas, decorrem de algum outro problema que a pessoa teve, enfim, quais as causas que levam à distonia? Questões emocionais também, né? Também. Não, questões emocionais não causam distonia. Elas podem piorar o sintoma, pode piorar um pouco a distonia de quem já tem, numa situação de estresse, por exemplo, né? Existem distonias primárias e generalizadas, primárias e secundárias. As primárias, elas podem ter causa indeterminada ou genética, hereditária, né? E as secundárias podem ser causadas por lesões cerebrais, como AVCs, traumatismos, enfim, causas metabólicas também ocorrem. Geralmente são lesões numa região específica do cérebro chamada gânglios basais, ok? E tratamentos para isso, doutor Eduardo, quais são? Bom, os tratamentos começam com reabilitação, né? Fisioterapia, terapias físicas de uma forma geral.
tem tratamentos medicamentosos que podem ser bem eficientes quando combinados e otimizados. E a gente vai aumentando, escalonando, né, o grau de complexidade do tratamento. Quando o tratamento medicamentoso e reabilitação já não está funcionando, já começa a se usar injeções de toxina botulínica, risotomias por radiofrequência, quer dizer, risotomias térmicas ou químicas. E, por fim, nos casos mais graves, pode-se fazer cirurgia cerebral, né? E, atualmente, dentro desse espectro da neurocirurgia, o que mais se usa é a estimulação cerebral profunda, né? Que pode, enfim, a gente, através de eletrodos, a gente controla esses movimentos involuntários por estímulos elétricos em regiões específicas do cérebro. A nossa ouvinte Alessandra pergunta. Alessandro, isso, Alessandro. O nosso ouvinte Alessandro, Bom dia, Alessandro. doutor Eduardo, pergunta se esses medicamentos para tratamento da distonia são medicamentos de uso controlado. São medicamentos de uso controlado. Doutor Eduardo, a distonia, ela pode advir, por exemplo, de casos de Covid? Não. Olha, até pode, se você conceber que o Covid causou uma lesão cerebral nessas regiões que eu citei, nos gânglios da base. De uma forma indireta, talvez, né? De uma forma indireta, não diretamente, justamente. Doutor Eduardo, o senhor gostaria de acrescentar algo que de repente a gente não perguntou sobre a distonia? Eu acho que o principal foi abordado aqui, e o mais importante é as pessoas terem em mente que diante de qualquer início de movimentos involuntários, enfim, no início do sintoma a pessoa já tem que procurar um centro de neurologia para fazer o diagnóstico, iniciar precocemente a pesquisa diagnóstica e terapia, né? Legal, doutor Eduardo, perfeito, obrigado pela sua participação, bom dia e uma boa quinta-feira. Eu que agradeço, bom dia para vocês, bom trabalho, um abraço a todos. São 7h54, repita. 6 para as 8.